Unidade 1, Tecnologia, Corpo, Movimento e Linguagem na Era da Informação. Aula 9, Revisão e Avaliação. Boa tarde, Amazonas! Tudo bem? Professora, professor, meus caros alunos, estamos aqui para o nosso encerramento da Unidade 1, é isso mesmo, revisão, avaliação e sucesso total no Amazonas. Eu quero ver você brilhando nessa avaliação, faça acontecer, escreva o seu nome na história do nosso estado. Vamos à nossa revisão número 2. Começou. Trova. Hoje vamos falar da trova. Trovadorismo é um dos assuntos da nossa avaliação, tá? O trovadorismo acontece no momento do feudalismo. É assim que estava organizada a sociedade lá. Feudalismo. Sabe o que significa isso? Nós tínhamos os senhores feudais, aqueles que eram donos de terra. Tinham muitas terras, igual a você. Vem comigo aqui, ó. Igual a você, que tem terrenos, muitos terrenos aí no Amazonas. E aí você coloca pessoas para trabalharem para você. Assim era na época do trovadorismo também. Senhores feudais. E aí colocava trabalhadores lá que ficavam cultivando a terra, fazendo-a gerar lucro para eles. É isso que acontecia lá, tá? Então havia um povo rico, os donos das fazendas, os donos das terras, e havia o povo pobre, trabalhador, né, que sentia o sol causticante, né, no dia a dia. Voltando para nosso slide, olha o que nós temos. A ideia aqui é teocêntrica. Teo significa Deus. Deus como centro do universo. Mas que Deus é esse? O aluno Lucas pergunta. Que Deus é esse? A ideia teocêntrica é apresentar Deus como centro do universo, mas é um Deus. Então, nós temos aqui uma ideia do teocentrismo, Deus como centro do universo, sendo que é um Deus camuflado, é um Deus que a igreja mostra, não é o Deus, não é o Deus do céu, não é o Senhor dos senhores, é o Deus que a igreja manipula a ser Deus. Entende o que eu estou falando? E assim a igreja arrecadava muito dinheiro, né? Período aí do trovadorismo, ideia teocêntrica. As filosofias eram sempre voltadas para a religião. Nós tivemos aí o momento das cruzadas, peste negra, que você já viu ou verá nas aulas de história com mais afinco, tudo bem? Essa era a organização da sociedade. Ideia do trovadorismo é teocêntrica, Deus como centro do universo. Havia senhores feudais e havia os plebeus, tá? A turma trabalhadora. Pode avançar? Olha o que nós temos aí. Temos a prosa trovadoresca, que são as novelas de cavalaria. Longas narrativas bélicas, olha só. Bélicas, o que significa isso? Narrativas de guerra, histórias de guerra eram contadas. E elas eram constituídas de vários conflitos entrelaçados com muita ação. Olha a divisão que nós falamos aí durante as aulas. O ciclo clássico, o ciclo carolíngio e o bretão ou arturiano, tá? Então, esses 3 ciclos nós tivemos no momento das novelas de cavalaria. O clássico, o carolíngio e o bretão ou arturiano, beleza? Quando falamos de novelas de cavalaria, então, estamos falando exatamente de longas narrativas bélicas. É isso que nós vamos ter aí acontecendo, tá? Longas narrativas bélicas, ou seja, histórias de guerra sendo narradas. É isso aí. Vamos avançando? Temos mais ainda, estamos no trovadorismo.
É isso aí, você já sabe bem o que é. Marco inicial do trovadorismo. Nós já frisamos isto para você, a Cantiga da Ribeirinha. Este é o marco inicial. Cantiga da Ribeirinha. Foi aí que tudo começou. Também conhecida como Cantiga da Garvaia. Quem escreveu? Paio Soares de Taveiroz, em 1189. Aqui está, então, o nosso marco inicial do trovadorismo, tá? A Cantiga da Ribeirinha, que nós lemos para vocês aí durante as aulas e agora não vamos ler por questão de tempo. Vamos economizar tempo aqui. Tudo bem? Cantiga da Ribeirinha, marco inicial do trovadorismo. Começa com ela, Paio Soares de Taveiroz. Avançando sobre as cantigas trovadorescas, olha aí o que nós temos. As cantigas trovadorescas são considerados os primeiros registros literários da língua portuguesa. E aí elas se classificam nisso aqui, ó. Tem as lírico-amorosas, vou chamar aqui de 1. E tem as satíricas, vou chamar de 2. E aí vem a nossa organização. De amor e de amigo, de escárnio e de maldizer. Olha lá nossa organização, então. Eu tenho cantigas lírico-amorosas e tenho as satíricas. Cantigas satíricas. Aí vamos fazer assim, ó. Das lírico-amorosas, eu tenho as cantigas de amor e de amigo. E nas satíricas, eu tenho as cantigas de escárnio e de maldizer. Pronto. Aqui está a nossa organização e é o que nós veremos a partir de agora. Cantiga de amor e cantiga de amigo. Qual a diferença entre elas? Cantiga de escárnio e cantiga de maldizer. Qual a diferença entre essas cantigas? Veremos agora ao vivo, tá na tela para você. Brilha, garoto! Vai! Cadê o aluno Rafael? Está acompanhando as nossas aulas aí. É mais um telespectador assíduo. Então aí está, ó. Cantiga de amor e cantiga de amigo. Começa falando do eu lírico. A diferença começa aí. Uma tem o eu lírico masculino e a outra feminino. Mas vem comigo agora. Vem aqui. Você lembra qual a diferença? O que significa eu lírico? Você lembra disso? Sabe o que é o eu lírico? Lembra ou não? Fala para mim, vai. Ainda não ouvi. Fala aí. Exatamente. Está enganado quem pensa que eu lírico é o autor do texto. Não é o autor. Não, não é. Eu, professor Júnior Mar, posso parar e escrever um poema. Eu posso. Serei o autor do poema. Mas a voz que eu expresso no poema, a ideia que eu coloco nele, é o eu lírico. É a voz expressa no poema. Eu posso colocar uma visão de empresário, eu posso colocar uma visão de um apaixonado, a visão de uma mulher, a visão de um homem. Essa visão, essa voz expressa no poema é o que nós chamamos de eu lírico. Tudo bem? Independente do autor. O autor é uma pessoa, o eu lírico é uma voz, como se fosse uma personagem ali daquele poema, tá? Então nós estamos vendo aqui, ó, exatamente isso. Na cantiga de amor, eu tenho o eu lírico masculino e na cantiga de amigo eu tenho o eu lírico feminino. A diferença já é brutal entre elas. De amor, eu lírico masculino, de amigo, eu lírico feminino.
Na cantiga de amor, o tema é o sofrimento do eu lírico diante de uma senhora. Desde aqueles tempos, as mulheres fazendo os homens sofrerem. É brincadeira! Pode isso, Arnaldo? Olha só que coisa, cantiga de amor! O homem vai expressar o seu sofrimento diante da senhora? Ah, não dá mais isso, não dá. Então aí está para você entender. Na cantiga de amor, o eu lírico masculino sofre. E aí eu pergunto se você lembra. Por que ele sofre? O que essa senhora fez para fazê-lo sofrer? Que causou o sofrimento nele? O que ela fez? Você lembra durante as aulas? Não? Vou te lembrar agora então. Na cantiga de amor, o eu lírico, que é masculino, né, esse homem do poema, é pobre. Ele é do povão. Ele é um plebeu. E a mulher pela qual ele se apaixona, essa senhora, ele tem tanto respeito que chama de senhora, é rica. Ela é da corte, dos palácios. E aí o que acontece? Ele pobre, ela rica, ele sofre de amor, se apaixonou, mas não consegue chegar até ela. E isso gera o sofrimento amoroso. Ai, 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 mulheres. É uma metáfora. Essa cantiga de amor é uma metáfora para as relações de senhores feudais e seus trabalhadores. Os donos de terra e os trabalhadores na terra. Eles sofriam e nunca chegariam àquela posição de senhores. Tá? Então, uma história, uma cantiga que apontava para aquela realidade. Na cantiga de amigo, também há sofrimento, tá? Mas é diferente. Nós temos uma tristeza acontecendo, não é porque não se pode atingir. Agora estamos falando, ó, lírica é feminino. A ideia aqui é de uma mulher apaixonada, né, por um homem, e esse homem ela chama de amigo, por isso cantiga de amigo. Mas e aí, ele é rico e ela é pobre, é igual na cantiga de amor? Não se trata disso agora, não é questão de riqueza e pobreza. Ele, o seu amigo, o seu amado, está ausente e isso causa tristeza, isso a faz sofrer, tá? Então aqui eu tenho um amor cortês, espiritualizado, distante, inacessível, impossível de se conceber, e aqui eu tenho sentimentos mais realistas. Essa é a grande diferença. E aí continua, olha só. Na cantiga de amor, o ambiente é refinado da corte, né, o ambiente da mulher amada, a senhora, origem em Provença. E na cantiga de amigo, ambiente popular. Ambos eram do povão, ambos eram pobres, tá? Ambiente popular. Origem lá nas festas populares da Península Ibérica. Faz referência a Deus e à natureza. Por que referência a Deus? Ó Deus, onde está o meu amigo? Onde está o meu amado? Onde ele está? Como ela não sabia onde ele estava, ele havia partido, estava meses fora, em guerras ou em trabalho, então ela fazia essa menção a Deus. Ó Deus, onde ele está? Deus talvez, entre aspas, né? Talvez soubesse onde estaria o seu amado, o seu amigo. Tudo bem? E assim, então, essa é a diferença da cantiga de amor e a cantiga de amigo. Vamos avançando porque temos agora as cantigas satíricas, está na tela para você. Apresentavam críticas ao comportamento social de seus pares, difamavam, falavam mal de alguns nobres e denunciavam as demais que deixavam de cumprir seu papel no jogo do amor cortês. E aí essas cantigas, olha só, se dividem em escárnio e maldizer, que é o que nós veremos agora, neste slide. Olha só, cantiga de escárnio eram sátiras indiretas, aqui está a grande diferença delas. Na cantiga de maldizer, a crítica é direta. Cita-se o nome, não fica oculto, não é implícito. O nome é citado, geralmente, é algo direto, bruto.
Na cantiga de escárnio é indireta, uma coisa mais suave, mais trabalhada, tá? Que exploravam palavras, olha só, palavras ou construções ambíguas. Ambíguas são coisas, palavras de duplo sentido, expressões irônicas, sem contudo revelar o nome das pessoas satirizadas. Aqui era uma crítica mais inteligente, uma linguagem mais trabalhada. É isso que está acontecendo. Na cantiga de maldizer, vai citar até o nome da pessoa. Olha só, meu pai, que coisa feia. É barraco acontecendo. Na cantiga de maldizer é barraco. Mas só que no Amazonas não tem barraqueiro, né? Tem barraqueiro aí em outros lugares, mas no Amazonas não. Aqui o pessoal usa linguagem trabalhada, xinga com inteligência. Pense num negócio bem construído. É o povo do Amazonas falando mal. Olha só. Seus temas prediletos eram, olha só, adultério e amores interesseiros ou ilícitos, como no caso dos padres. Ai, ai. Cantiga de maldizer. Aqui não é algo mais inteligente acontecendo, é algo mais bruto. Vou colocar assim mesmo, brutalidade nas palavras. Até o nome da pessoa satirizada era citado. Tudo bem? Então, vimos aqui cantiga de amor e cantiga de amigo. Cantiga de escárnio e cantiga de maldizer. Daqui a pouco, se você tiver dúvidas, nós voltaremos. Vamos avançando. Humanismo. Falando do humanismo, é um novo olhar para o mundo. Itália, final da Idade Média. A ideia agora é antropocêntrica. Não é mais teocêntrica. Não tem mais Deus como centro do universo. Agora é antropocêntrica. Ou seja, o homem como centro do universo. Aí está a figura. Olha só, rapaz. Um novo olhar. Vem comigo aqui. Acabamos de sair do trovadorismo. Ideia teocêntrica. Deus como centro do universo. Tudo gira em torno de Deus. Se as coisas aconteceram, foi porque Ele permitiu. Essa era a ideia lá. E ninguém questionava isso. Aí o homem começa a confiar em si. Começa a confiar nos seus feitos, nas suas realizações, nas suas descobertas. Chegamos ao momento do humanismo, o homem como centro do universo. Agora, o homem já quer dar respostas a algumas perguntas. Ele não atribui a Deus, ele agora atribui à ciência. Tenta, por meio da ciência, dar respostas a alguns questionamentos. Essa é a grande diferença do humanismo para o trovadorismo. Como é que isso vai acontecer na literatura? Observe aí. Resgata valores clássicos. Temos uma transição entre o mundo medieval e o moderno. E um olhar de modo mais racional para o mundo. Racional. A ciência agora dando respostas. Esse é o olhar racional. A ciência não se atribui mais a Deus. A ideia não é jogar para Deus os questionamentos. A ideia agora é responder por meio dos avanços científicos. O que a ciência diz a respeito disso? Então, é assim que acontece no humanismo, tá? E aí nós vamos ter o teatro de Gil Vicente, nesse período, que tinha um caráter religioso e moralizante, ou seja, trabalhar a moral, ou seja, os comportamentos, como o povo procedia, como deveria proceder, qual deveria ser o caminho. Assim era trabalhado no teatro. Interessante que o teatro ele tem um alcance grande, né?
E é por isso que teve muito bom efeito no sentido de moralizar, ou seja, de expor a situação. Sobre Gil Vicente, 71 anos de vida, cerca de 44 peças. E a primeira peça foi o Alto da Visitação. E aqui nós temos outras de Gil Vicente, olha só. Altos pastoris, éclogas, peças de caráter religioso e outras profano. Aí tem o Alto Pastoril Português, que é religioso. Temos o Alto Pastoril da Serra da Estrela, que é profano. O que significa algo profano, hein? O que você me diz? Que vai de encontro aos preceitos religiosos. É o inverso da religião. É o tal do mundano, né? O profano, que vai profanar, que vai transgredir lei. Então, os autos pastoris. Aí tem os autos de moralidade. São as mais célebres, autos de moralidade. E aí, isso daqui foram os mais divulgados na mídia. Auto da Barca do Inferno, muitos já assistiram alguma coisa a respeito disso. Auto da Barca do Purgatório e Auto da Barca da Glória. Olha só. Eu aconselho você a assistir esses autos. É bom, são peças interessantes. Há vídeos, eu sempre passei para alguns alunos para fazerem essas encenações, essas peças teatrais, mas se você não tiver acesso a um vídeo, você pode ler. Baixe lá, faça um download desse material, dá uma lida nesses autos, porque são interessantes. O modo como são escritos é bem peculiar, né? E aí você pode ter acesso. Isso daí não se trata de algo que vai te levar para o inferno, tá? Como é que é o Alto da Barca do Inferno? Leia, vou deixar aqui na curiosidade. Você não vai ser menos ou mais cristão por ler isso. É apenas questão cultural, tá? Para você absorver umas coisas interessantes aí. Tudo bem? Teatro de Gil Vicente. Vamos avançando. Temos agora as farsas, que são peças de caráter crítico. Utilizam como personagens tipos populares. E aqui está a parte mais relevante, tá? São usados agora estereótipos, pessoas, modelos do povo. Então, teve um alcance muito grande. Aqui nós falamos da mais famosa farsa de Inês Pereira, né? E o Velho da Horta. Tá? Caráter crítico. Sempre o teatro. Lembrando que ele buscava moralizar. Vou colocar aqui. Moral. Fazia críticas. E o teatro é divertido para isso, né? Tem todo um trabalho inteligente, com personagens, com falas. Então, se tornava algo mais acessível ao povo. É melhor de você se alimentar disso. Por exemplo, é mais fácil a pessoa assistir a um filme do que ler um livro. É mais fácil, é mais rápido. Então, ver o filme, que no caso lá era o teatro, né, aquelas encenações, aquelas peças, era algo mais rápido, tinha um efeito melhor do que a própria leitura, até porque muitos não tinham acesso ainda às leituras. Avançando agora, nós vamos para um outro momento. Lá vai. Classicismo. Arte igual a mimese. Sabe o que é isso? Imitação. Tá aqui, ó, imitação dos autores clássicos. Referência à mitologia. Você lembra sobre a mitologia, a questão da Grécia, vou colocar a grega aqui, o que acontecia lá? Você pode ler um pouco a respeito. Agora vai ser uma retomada disso. Predomínio da ciência e da razão. Note que nós ainda estamos aqui com a ideia antropocêntrica. Ainda temos o homem como centro do universo. O homem está no foco ainda. A ideia
está quietinha, tá? Arte associada à ética. Aqui está o nosso antropocentrismo, tá? Beleza? O que está acontecendo então no classicismo? Nós ainda temos a mesma ideia de usar a arte para moralizar, para criticar. A mesma ideia está acontecendo aqui. Você sabe que a arte, a literatura é a arte da palavra. E a arte tem todo um enredo, tem todo um conjunto de palavras que saem do plano comum e levam para uma dimensão maior. Algo interpretativo, algo mais rico, com interpretações conotativas, sentido figurado. E aqui, no caso do classicismo, trazendo essa questão da arte associada à ética, ou seja, a questão moral sendo evocada novamente, valores clássicos sendo retomados, tá? E tem mais, olha aqui. Serenidade e sobriedade. Universalismo, não se trata de algo local. Equilíbrio de forma e conteúdo. Quando falamos de forma, falamos de rimas, métricas, sonetos, toda essa organização do poema no papel. Harmonia de composição, clareza e concisão de linguagem. Não adianta ficar inventando palavras difíceis. Busca do amor platônico, elevado e espiritual. Tudo isso é o que está acontecendo no momento do classicismo. E aí nós temos o classicismo em Portugal, representado por nada mais, nada menos que uma das maiores obras que já foram vistas, olha só. Os Lusíadas, né, de Camões, o Camões épico acontecendo aqui, ó. O modelo da épica camoniana é a Eneida, de Virgílio, século I a.C. A Ilíada e a Odisseia, de Homero, século VIII a.C., também são fontes para Camões. O que ele fez em Os Lusíadas? Aqui está um livro para você ler. Isso aqui é uma das maiores referências e é bastante cobrado nos vestibulares. O que acontece em Os Lusíadas? Aqui nós vamos apenas citar uma coisa ou outra, mas a leitura vai caber a você buscar esse conhecimento. Olha só, estrutura de Os Lusíadas. São 10 cantos. São 1102 estrofes em 8ª rima. É um tipo de rima específica, esse cara. Esse escritor, esse poeta, foi sensacional a ponto de ele conseguir escrever um poema grande, né, com esses cantos e sempre com a mesma forma. Pense num negócio estruturado, organizado, com muito trabalho formal. Nós temos aí 8.816 versos, todos eles decassílabos, heróicos e sáficos. Versos decassílabos, ou seja, versos com 10 sílabas métricas. Foi um trabalho artesanal, cuidadoso para ele conseguir finalizar essa obra. Algo sensacional. E aí, avançando, nós temos aí, olha só, a temática camoniana, que é o amor, conflito entre o desejo e o neoplatonismo. Ou seja, a espiritualização do amor. É isso que ele trabalha aí nessa temática. E aí eu finalizo esse momento de revisão com o poema O Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver, de Luís Vaz de Camões. Só a primeira estrofe. Você já ouviu por aí, já viu em comerciais. O amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Se eu pegar esse verso aqui, ó, é ferida que dói e não se sente. Como é que dói e eu não sinto? Se eu não sinto, logo não dói.
É isso aí, é um oxímoro, é paradoxal. E aí nós vamos para nosso último tópico aí da temática camoniana, que é o desconcerto do mundo, a desordem, a aparente falta de lógica do mundo, instabilidade, fugacidade da vida e dos bens materiais, a perplexidade diante da transitoriedade de tudo. Tudo é passageiro, tudo é transitório. Muito bem, turmas, chegou o momento agora da nossa avaliação. Vamos prestar atenção na leitura dos textos, tá? Então, vamos iniciar a primeira questão, que tem a ver aí com... esse texto, ele vale um ponto, essa questão, tá? Então, vamos lá. O mundo sem petróleo. Em breve, os seres humanos terão de aprender a viver sem o petróleo. Não porque ele vai acabar no futuro próximo. Os especialistas garantem que as reservas mundiais são mais do que o suficiente para satisfazer as necessidades do planeta por até 75 anos. Mas porque continuar usando o combustível que move a economia mundial com essa voracidade faz mal à saúde da Terra. Então, com referência a esse texto, o texto lido é um texto, letra A, narrativo, letra B, descritivo, letra C, injuntivo, instrutivo, letra D, dissertativo, descritivo, letra E, dissertativo, expositivo. E a questão 2 também vale um ponto. Todas as variedades linguísticas são estruturadas e correspondem a sistemas de subsistemas adequados às necessidades de seus usuários. Mas o fato de estar a língua fortemente ligada à estrutura social e aos sistemas de valores da sociedade conduz a uma avaliação distinta das características das suas diversas modalidades regionais, sociais e estilísticas. A língua padrão, por exemplo, embora seja uma entre as muitas variedades de um idioma, é sempre a mais prestigiosa, porque atua como modelo, como norma, como ideal linguístico de uma comunidade. Do valor normativo decorre a sua função coercitiva sobre as outras variedades, com o que se torna uma ponderável força contrária à variação. A partir da leitura do texto, podemos inferir que uma língua é conjunto de variedades linguísticas, dentre as quais uma alcança maior valor social e passa a ser considerada exemplar. Letra B, sistema que não admite nenhum tipo de variação linguística sob pena de empobrecimento do léxico. Letra C, a modalidade oral alcança maior prestígio social, pois é o resultado das adaptações linguísticas produzidas pelos falantes. Letra D, a língua padrão deve ser preservada na modalidade oral e escrita, pois toda modificação é prejudicial a um sistema linguístico. Letra E, um organismo vivo, pois não se liga à estrutura social e aos sistemas de valores da sociedade. Terceira questão. Para que a comunicação seja efetuada, há necessidade da conjugação de 6 elementos fundamentais. Nesse sentido, atribua aos elementos da comunicação humana a seguir o respectivo conceito que lhes é conveniente. Letra A, emissor; B, receptor; C, código; D, mensagem; E, canal; e F, contexto. Quarta questão. Leia o texto. O capital levantou-se, deu 2 passos, parou, meio embaraçado, apontou para um quadro. Bonita pintura. Pensou que fosse obra de italiano, mas era de francês. Francês? Não é feio ou não? Serve. Embatucou. Tinha qualquer coisa. Tirou o charuto da boca, ficou olhando para a ponta acesa, deu um balanço no corpo, decidiu-se. Ia dimenticando de dizer: o meu filho fará o gerente da sociedade, sob a minha direção, se capisse. Sei, o meu filho. Se, o Adriano, o doutor, me pare que conhece ele? Com base nos estudos do texto narrativo e descritivo, o texto lido é um texto descritivo, informativo, narrativo, instrutivo, dissertativo. Questão 5.
também vale um ponto. Marque V para verdadeiro e F para falso. As cantigas de Maldizer e de Escarpe pertencem à lírica trovadoresca. As cantigas de Amigo possuem um ambiente palaciano e o eu lírico é feminino, apesar de serem escritas por homens. As cantigas de Amor possuem um ambiente palaciano e suas características principais são a vassalagem amorosa e a coita de amor. A canção da Ribeirinha iniciou o trovadorismo português. As cantigas de Amigo possuem um eu lírico feminino, apesar de serem escritas por homens. A temática principal, quase sempre, é o sofrimento da mulher pelo amado que partiu. Sexta questão está na tela para você. Considerando a peça Alto da Barca do Inferno como um todo, indique a alternativa que melhor se adapta à proposta do teatro vicentino. Letra A. Preso aos valores cristãos, Gil Vicente tem como objetivo alcançar a consciência do homem, lembrando-lhe que tem uma alma para salvar. B. As figuras do anjo e do diabo, apesar de alegóricas, não estabelecem a divisão maniqueísta do mundo entre o bem e o mal. C. As personagens comparecem nesta peça de Gil Vicente com o perfil que apresentavam na Terra, porém apenas o onzeneiro e o parvo portam os instrumentos de sua culpa. D. Gil Vicente traça um quadro crítico da sociedade portuguesa da época, porém poupa, por questões ideológicas e políticas, a igreja e a nobreza. Letra E. Entre as características próprias da dramaturgia de Gil Vicente, destaca-se o fato de ele seguir rigorosamente as normas do teatro clássico. Questão 7. A última questão vale um ponto. Ao desconcerto do mundo. Os bons vi sempre passar, no mundo graves tormentos, e para mais me espantar, os maus vi sempre nadar, em mar de contentamentos. Cuidando alcançar assim o bem tão mal ordenado, fui mal, mas fui castigado. Assim que só para mim anda o mundo consertado. O texto acima, letra A é uma cantiga de Amigo, letra B é parte de um alto de Gil Vicente, letra C é tema frequente na lírica do poeta Camões, que revelam a desordem, a aparente falta de lógica do mundo. Letra D pode ser encaixada em Os Lusíadas devido à estrutura das estrofes. Letra E tem feição arcade, haja vista o bucolismo que apresenta e o disfarce do poeta, que se esconde sob o nome de Elmano Sadino. Muito bem, turmas. Então é isso aí, né? Ok. Então, tenham todos uma boa avaliação. Amanhã iremos iniciar a segunda unidade